Olá! Está começando mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro. Essa é a nossa 32ª reunião. Vamos falar de Pedro, a pedra, né? E, como sempre, eu faço aquele esclarecimento. A gente faz o nosso estudo à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Nós não temos nenhuma intenção de brigar com ninguém, ofender ninguém. A gente não quer nenhuma confusão. A gente só quer estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. As Bíblias que eu uso, eu sempre falo, né? A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia do Estudo NVI. O texto que eu coloco na tela é sempre da Bíblia de Jerusalém. Como fonte não espíritas, hoje estou usando o Novo Dicionário da Bíblia do Douglas e esse comentário bíblico Atos, do Novo Testamento. Esse é uma edição, que é uma compilação, e na verdade são vários, tem uma versão gigante com vários volumes, e aí eu tenho essa aqui, é um resumozinho, tem bastante coisa ali, e eu uso essa aqui também. Nas fontes espíritas, estou usando Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino, o volume 4, o livro Luz Imperecível, Honório Onofre de Abreu, da União Espírita Mineira. Os livros de Emmanuel, né? Aí, todos os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho e a apostila do Evangelho Redivivo. Eu botei listrado aqui a de Marcos, mas eu estou usando todas elas as que precisam, tá? Vamos falar hoje de Pedro, a pedra. Vamos falar do primeiro anúncio da paixão e das condições. Jesus coloca condições para seguir ele. Quais são as condições que a gente tem que satisfazer para fazer isso, tá? Então, o primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Começa assim: chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, assim, a Cesareia de Filipe é um lugar ao norte da Palestina, que era um lugar tranquilo e retirado. Era tipo assim, era um lugar de meditação, é um lugar, se você quisesse sair fora da agitação, né? Era um retiro. Então, eles vão para ali. E o que é interessante é que Jesus, né, chega lá, pergunta para os discípulos quem os homens, né, quem as pessoas dizem ser o Filho de Deus. Dá a entender ali que Jesus quer saber, ele quer que os discípulos estejam bem informados, né, e atualizados, que eles deveriam ser observadores para saber o que está acontecendo em volta. Então Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens que é que eu sou, né? Quem eles dizem que é o Filho do Homem? E é interessante que a pergunta é, né, quem? Quem está associado à pessoa? Isso é interessante, porque ele não está perguntando assim, o que é essa pessoa, Jesus, né? Tá perguntando, não quer perguntar assim, que é? Ele é um profeta? Ele está perguntando quem é? Quem é? Mas a resposta dos apóstolos é a seguinte: disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Olha só uma coisa interessante, né? A ideia de reencarnação estava ali. Apesar de que João Batista morreu quando Jesus estava vivo, né? Mas Elias, Jeremias ou os outros profetas já tinham desencarnado há muito tempo. Então, eles tinham essa ideia de reencarnação, mas eles não sabiam como é que funcionava. Eles falavam que era ressurreição. Tá bom, mas a ideia de que alguém que já viveu podia voltar, ela existia. Eles só não sabiam como é que esse negócio funcionava. O que é interessante é que, hoje em dia também, eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente vê em um monte de lugar
essa ideia de reencarnação. Estava vendo filme americano, ou série americana. Na minha próxima vida eu vou fazer isso. Estava ouvindo na rádio, sei lá, de notícias qualquer aqui do Brasil, de vez em quando um locutor daquele fala: na minha próxima vida, isso, né, eu vou precisar de umas 3 vidas para aprender isso. O pessoal tem isso, né, da reencarnação, tem esse conhecimento, tem essa percepção. Mas o pessoal não sabe direito o que é. Pode falar, Maria Luísa. Eu fiquei muito feliz que eu fui à missa, que meu filho é católico, né? E o padre falou assim: vamos sempre consertar os nossos caminhos de agora para outra vida. Eu achei aquilo o máximo, a Igreja Católica falar em outra vida. Né? É mesmo? Falou assim, achei o máximo. E ele falou, porque ele é muito amigo do meu filho, né? E eu comecei a conversar com ele, ele falou assim: a senhora sabe, eu sou católico, tudo, sou padre, mas eu leio livro espírita. Ele lê. Olha só, hein? Então, viu? Bacana. Então, assim, a percepção, né, da vida, da reencarnação, ela está em tudo quanto é lugar. Mas uma coisa interessante, porque do mesmo jeito que Jesus perguntou quem os outros dizem que ele é, né? Quantas vezes a gente vê pessoas querendo saber quem fui em outra encarnação? Né? A pergunta é sempre assim: será que eu sei que eu fui um padre? Será que eu fui um rei, uma rainha? E é interessante, né, que a gente ouve falar assim, ninguém diz: eu fui um varredor de rua, fui um alfaiate, fui uma costureira. Eu não, né, a pessoa que passou desapercebida no mundo. A gente sempre quer saber o que a gente foi para saber se a gente foi alguém importante, né? Porque isso aí, será que é relevante a gente saber quem a gente foi? Eu, às vezes, também vejo muitas pessoas falando aí: fulano foi reencarnação, é reencarnação de Beltrano, e não foi não sei quem em outra vida, e foi não sei quem em outra vida. Aí você começa a perceber, se você computar tudo que o pessoal fala, né? A gente só tem 5 ou 6 espíritos iluminados que visitam a Terra, porque é sempre o mesmo cara, né? Foi Tomé, aí depois foi não sei quem, 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 e aí foi Kardec. Será que não tem mais gente, né? Mais espíritos que vão progredindo, que vão se tornando espíritos mais elevados, que podem vir para viver aqui na Terra, para nos ajudar, para nos guiar, outros enviados, né? Então, saber o que eu fui em outra vida, ou saber o que aquele espírito foi em outra vida. Saber, por exemplo, quem foi Chico em outra vida. Aí já sabe, lá 50 anos depois, tem lá. 2000 anos, tem lá. Mas e depois? A gente precisa saber, se a gente souber, vai mudar o quê? O que isso vai mudar? Né? Tem importância isso? Né? O que é mais importante? Importante é quem ele é hoje. Por isso que Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Aí Jesus vai e pergunta para os apóstolos: e vocês? Quem dizes que sou? Aí o Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo. Interessante, né? O que é o Deus vivo, né? Deus vivo não é uma imagem. Deus vivo não é uma estátua. Deus vivo não é uma pessoa que já morreu, que veio do passado, né? Lá no passado, né? Que estava aqui entre nós e não está mais. Não é um ser inerte, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Cristo, o que significa Cristo? Cristo significa ungido. Antigamente, até os reis de Israel, quando você olhar lá o livro de reis, né, os livros de reis do Antigo Testamento, o primeiro rei lá, o Saul,
ele foi ungido pelo profeta, né? Então, eles eram ungidos. Os profetas iam lá, escolhiam, né, teoricamente, aquela pessoa que ia ser rei e ungia o rei, jogava um azeite na cabeça dele. Então, os reis eram ungidos. Então, quando o Pedro fala que Cristo era o rei, o Cristo, o Messias, o que ele estava falando? Que era o rei de tudo, né? É o rei do reino dos céus. O ungido por Deus. Aí Jesus responde: Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas. Que interessante, olha só que interessante. Ele fala bem-aventurados é tu, Simão, filho de Jonas. Ele dá, né, a filiação, né, a ascendência de Simão. Porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Então vamos ver isso aqui, né, por partes. Não foi carne ou sangue que te revelaram isso. Porque a descendência de Jesus, logo no início do Evangelho segundo Mateus, a primeira coisa que tem lá é uma genealogia de Jesus, que vai de Jesus até Davi, para mostrar que Jesus era o ungido, né? Que era descendente de Maria. Então, ali, de Maria, de Davi, ali vem mostrando a descendência dele por parte de pai, que José, o pai dele, era descendente de Davi. Porque se dizia lá na tradição judaica que o Messias seria alguém da casa de Davi. Então, ali já está dizendo isso. João, no seu evangelho, logo no início, dá a descendência espiritual. Ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai. Então, ali fala da descendência, não é de carne, né? A descendência espiritual de Jesus, governador da terra. Né? Então, ali, né, Jesus está falando, né, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso. Quer dizer, quando ele disse que ele era o Cristo, ele não estava baseado na ascendência de Jesus. Ele estava baseado em outra coisa. Aí a gente tem aqui, né, matéria versus espírito. É Jesus mostrando a diferença que existe entre a parte da matéria e a parte espiritual. Nós que somos espíritos, a gente estuda muito isso, né? A família de carne, a família espiritual, as afinidades, né? Quem somos nós, né? De onde que nós viemos? Qual é a nossa tradição como espírito? Qual é o nosso caminho como espírito até aqui? Na matéria a gente sabe. Filho da minha mãe, do meu pai, meus pais, cada um tem os avós, e aí você pode montar a árvore genealógica de cada lado. E aí vai longe. Mas não era disso que Jesus estava falando. Né? Jesus estava falando da parte espiritual. Por isso que ele pergunta: quem e vós, quem dizeis que sou? Porque era normal lá falar igual ele falou: Simão, filho de Jonas, seria Jesus, filho de José, ou Simão bar Jonas. Né? Então, porque o bar significa filho de. Então, é o Bartolomeu, lembra? Tem Nataniel ou Bartolomeu. Né? O Bartolomeu significa que ele era esse bar, filho de alguma coisa que se relaciona com o final da palavra. E aí Jesus, então, continua falando: olha, você, nota 10. Por causa disso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esse trecho ele é clássico na Igreja Católica.
Muita coisa acontece por causa desse trecho na Igreja Católica, né? Então, Pedro, ele é retratado como o primeiro Papa. Primeiro Papa. Quando Jesus fala, e você é Pedro, existe isso foi escrito em grego. Então, o texto da Bíblia do Peregrino e da Bíblia do Jerusalém, eles falam que o Pedro, a pedra que eles estão falando aí, que pode escrever pedra de 3 maneiras diferentes. Então, que dessa maneira escrevem Pedro ou pedra de uma maneira que Pedro e pedra sejam a mesma grafia, em grego. Tá? O mesmo som, mas grafia diferente. Então, aqui eles colocaram, as traduções todas colocam Pedro. Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. E se fosse em grego, seria: tu és Pedro, sob este Pedro edificarei minha igreja. Então, seria basicamente isso aí. O que significa pedra? Né? Pedra é uma coisa firme, uma rocha. Né? Eu fiz a minha casa em cima da pedra. Diferente de fazer minha casa em cima da areia. Então, pedra aí está retratando, né, simbolizando um alicerce espiritual. Quais são os alicerces espirituais? Conhecimento, luz, verdade, paz, por exemplo. E a igreja, né, a igreja que ele está falando, será que a igreja que Jesus está falando é um prédio? É um prédio lá do Vaticano? É uma igreja de pedra? Né? Na verdade, ele está falando que é um edifício de conhecimento, de luz, de verdade e de paz. Eu acho engraçado, a gente às vezes fica falando de igrejas, não sei o quê. Eu estava conversando com meu filho ontem, e aí ele me falou que tem países do mundo em que está caindo muito, principalmente na Europa, mais do norte da Europa. Isso foi ele que falou, tá? Eu não verifiquei essa informação. Mas que existem lugares que as igrejas estão ficando abandonadas, porque não tem ninguém indo lá. Então, eles estão transformando as igrejas em outras coisas, aproveitando o espaço das igrejas para outras coisas. Para fazer escolas, para fazer, sei lá, ginásios, coisas ligadas à educação, né, ao conhecimento. Porque a igreja, na verdade, ela não é de pedra. O lugar santo não é o lugar de pedra. Né? O lugar santo é o lugar onde você tem conhecimento, luz, verdade e paz. E onde é que a gente consegue isso, né? Bom, dentro de nós, né? A gente precisa erigir dentro da gente a igreja do conhecimento, da luz, da verdade e da paz. Aí Jesus continua. E as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Hades é o inferno dos gregos. Né? E aí, ele fala, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra a igreja. O que é inferno? O que tem no Hades? Né? Ignorância, treva, erro, conflito. Né? A treva combate com a luz. A ignorância com o conhecimento. O erro com reencarnação, com recomeço. E conflito a gente combate com paz. Né? Então, assim, a verdade sempre vai sobrepujar contra a mentira. Eu não estou falando de a verdade aqui, eu não estou falando de fake news aqui, que a gente está vendo toda hora, né, o pessoal falar aí, não. A verdade é, a vida continua, nós estamos aqui na Terra passando por um momento em que a gente está treinando um monte de coisa, que nós vamos desencarnar, vamos chegar lá, vamos olhar, e fiz isso... É a realidade do espírito, né, André? Realidade do espírito. A verdade é a realidade do espírito. Que Jesus, lá no início, quando ele pergunta, o pessoal responde, quem dizem que eu sou? Né? Aí fala, João Batista, Elias, Jeremias ou outro profeta. Isso ali, a verdade estava ali, mas o pessoal não entende direito. Por isso que Jesus vai e faz a segunda pergunta. E vocês, o que dizem? Aí o que responde é o líder ali, né? O Pedro, que, pelo que a gente entende no texto, é o que já estava mais perto do conhecimento da iluminação. E aí, então, Jesus vai
fala isso para ele, né, que ele é a pedra, e sobre a pedra, sobre Pedro, vou edificar a minha igreja, e que o inferno não vai ter nenhuma ascendência sobre ele, e aí ele vai dar a chave. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, quando fala a chave do reino dos céus, por que está falando isso? Porque na época, né, ser um guardião das chaves é um dos maiores papéis mais importantes que um servo podia representar. Assim, tinha um servo lá e o cara guardava a sinagoga. Quem tinha a chave da sinagoga era importante, porque tinha a confiança total do rabino lá, do doutor da lei, chefe da sinagoga. O cara que era muito rico, tinha uma casa, deixava o servo entrar e sair a hora que quisesse. Dava a chave para ele. Então, o guardião das chaves era um papel muito importante, né, que a gente podia receber. Então, na tradição católica, a gente, quando mostra, eu vou ter que voltar aqui, quando Pedro recebe as chaves, essa é uma imagem católica, né? Pedro recebe as chaves dos céus e ele que vai fazer a igreja. Por isso que, quando você olha o símbolo do Vaticano, qual é o símbolo do Vaticano? Não são duas chaves? São duas chaves cruzadas com um brasão no meio? Essas chaves que estão ali são as chaves que Pedro recebeu. E os papas, todos, são o Pedro, são o chefe da igreja. E quando ele dá a chave do reino dos céus para Pedro, né, assim, eu não queria adiantar aqui porque eu já botei ele na frente. O que Jesus está fazendo quando dá as chaves para Pedro? Quais são os poderes que Deus está dando, que Jesus está dando para Pedro ali, né? Ele fala ali porque a conquista do reino dos céus é uma tarefa individual. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Então, o que é essa chave para entrar no reino dos céus? Quando Pedro recebe essa chave, que ele vai deixar entrar no reino dos céus quem ele quiser ou não. Isso a Igreja Católica traz até hoje. O Papa que é o Pedro, ele que tem a chave para você entrar no reino dos céus ou não. Na época, mas no passado, eles excomungavam alguém, a pessoa não ia entrar no reino dos céus de jeito nenhum, ia para o inferno. Aí Jesus fala para ele, olha, o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado dos céus. Isso Mateus 16, versículo 19. Ligar, segundo a tradição rabínica da época, significava condenar. Então, aquilo que você condenar na terra vai ser condenado nos céus. E desligar é absolver. Aquilo que você absolver na terra vai ser absolvido nos céus. Então, esse era o poder que Jesus estava dando para Pedro. Então, esse é o poder do Papa na Terra. Por isso que quando a gente vê esses anos todos, né, de papado, mais de 1000 anos que existem os papas de poder da Igreja Católica, os papas faziam o que queriam, porque eles tinham o poder de... Mas não era isso, né, André? Não é isso, né? Fazer o que queria, né? Não, eu sei. Isso aí é o que Jesus está falando. E são as palavras de Jesus e a interpretação que a Igreja Católica deu. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, vou chegar lá. Né? E também existia também se podia dizer, o ligar era proibir, podia significar proibir, e desligar podia ser autorizar. Então, o que você proibir na terra será proibido no céu. E aquilo que você autorizar na terra será autorizado no céu. Então, quando vieram, por exemplo, as indulgências, né, a pessoa recebia uma indulgência e porque ela ia entrar no céu. Porque, na teoria, a igreja tinha o poder de
ligar e desligar. Tá? Então, essa era como é que se diz? A interpretação, Interpretação que a Igreja Católica deu dessa passagem. Essa passagem é muito importante para a Igreja Católica. Né? Muita coisa acontece na Igreja Católica é baseada nessa passagem. A autoridade da Igreja, a autoridade do Papa, vem dessa passagem. Mas não seria uma autoridade, no caso, pelos destinos dos ensinamentos do Cristo? Como ele seria aplicado ao povo? Seria uma responsabilidade deles também, né? Como líder? Eu não sei se... Não, isso com certeza, Ivana. Isso começa lá de trás. Quando você começa a ler o texto, né, quando Jesus fala que... Deixa eu ler o texto. Porque tem muita gente que confunde catolicismo com cristianismo. Aí dá uma confusão danada. Certo? Certo. Mas, assim, quando ele fala, né, que vou te dar, que você é Pedro, que eu vou e sobre a pedra edificarei a minha igreja. Então, primeiro, o que é a igreja? Se você considerar que a igreja é uma coisa de pedra, é uma coisa institucional, vamos falar, é uma organização, imagina, em vez de falar igreja, eu vou te falar assim, é uma empresa, é uma Petrobras. Que tem hierarquia, aquelas coisas. Tem hierarquia. Se você considerar, você vai por esse caminho, você vai dar no caminho que a Igreja Católica foi. Agora, se você entender que igreja, né, o que ele está falando, o que é a igreja? A igreja, ela não é um negócio de pedra. Né? A igreja é um lugar de conhecimento, é de luz, é um templo onde a gente vai aprender a se entender, a ter a renovação íntima, onde você vai ter progresso espiritual, onde você vai se preparar para uma nova existência, né? Você vai se preparar para nova existência no plano espiritual, por exemplo, quando você vai se preparar para superar provas, quando você vai trabalhar para você ter progresso, para você se adiantar. É isso que significa igreja. E o que também significa igreja? Né? O conhecimento. A igreja, se fossem os recursos que todo mundo teria que buscar para... É a revelação. A igreja é a revelação. Né? Que Jesus trouxe a revelação do amor ao próximo, do perdão. Mas a gente fica ainda preso na letra. E se você for pela letra, faz sentido realmente. Né? Você é uma pedra. Sobre só a pedra, eu vou redigir minha igreja. Vou te dar uma chave. E tudo que você ligar na terra, né, a pessoa, sem interpretar isso ao pé da letra, isso te leva para esse caminho. E por conveniência também. Mas a gente sabe que Jesus não está falando da terra. Porque lá no início da conversa, ele não fala, não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. É que o pessoal que está interpretando dessa maneira está pensando na matéria. E a gente, então, tem que pensar no espírito. Por isso que eu coloquei lá aquele slide antes, matéria versus espírito. Então, essa passagem, se você interpretar ela de maneira material, você vai para um lugar. Se você interpretar ela de maneira espiritual, você vai para outro lugar. Então, não existe, né, um lugar que você tem que estar para você se elevar. Não é isso que existe, né? O que existe é essa chave. O que é a chave? É um livre-arbítrio, né? A gente tem um livre-arbítrio para decidir o certo e o errado. Então, essa chave, né, é o livre-arbítrio. Olha, Pedro, eu vou te dar o livre-arbítrio aqui. Você faz com a minha igreja o que eu fizer, porque eu vou morrer. Logo depois, é o próximo slide aqui. O próximo slide é assim, ó, a primeiro anúncio da paixão de Cristo. Jesus depois fala para ele, olha, eu vou morrer. Então, você está contigo. Você vai fazer da igreja o que for necessário. Então, Pedro podia simplesmente fraquejar e não teria acontecido nada. Teria que acontecer outras coisas para poder ter, né? Ou outra pessoa tomar a missão, né? Então, Pedro ali, a chave é uma missão também.
a missão que ele recebeu ali, de edificar a igreja, de trazer o conhecimento, trazer o evangelho para o mundo. Primeiro para o mundo, o Pedro, na verdade, estava com a missão de trazer a igreja, o evangelho para os judeus. E depois Paulo passou isso para todo mundo. E jogou para o mundo. Né? Então Jesus continua falando ali, o texto, né, da Bíblia fala o anúncio da paixão de Cristo. E a partir dessa época o texto está falando assim. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Então, Jesus começa já a falar com eles. Jesus, aí nesse período, já tinha 1 ano e meio, indo para o segundo ano terminando o segundo ano, né, de messianato. E ele já começou a falar com os discípulos, nós vamos ter que ir para Jerusalém em algum momento e lá vai ter problema. Eu vou sofrer na mão dos anciões, né? E dos chefes dos sacerdotes, dos escribas. E aí ele ainda fala, eu vou ser morto e vou ressurgir no terceiro dia. É interessante que ele fala isso e logo depois, no final do capítulo, ele fala de novo a mesma coisa, ele avisa. Então Jesus começa a avisar que vai dar problema. Aí o Pedro, que é quem tinha a chave, né, que é ter igreja, fala para ele. Repreende Jesus. Falou, Deus não permita, Senhor. Isso jamais vai te acontecer. Aí Jesus, voltando para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Olha só que coisa interessante. Com quem que Jesus estava falando ali esse afasta-se de mim, Satanás? Era com Pedro? Era o Pedro que era o Satanás? Pedro era médium. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava em sintonia com os espíritos superiores, o mentor da reunião, que foi lá e falou com ele. Tu és o Cristo, do Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus começa a falar das coisas que vão acontecer, o Pedro fica nervoso, se liga nas coisas materiais, porque Jesus está o tempo todo falando do mundo espiritual. Toda vez que o pessoal vai para o mundo material, para a matéria, Jesus dá uma bronca. Aí Pedro fala, não, Deus não permite, jamais vai acontecer. E aí Jesus fala, afasta-se de mim, Satanás. Pedro era médium. Né? Quem é que estava inspirando Pedro nesse momento? Era um espírito inferior. O espírito inferior estava lá sussurrando com Pedro. Fica preocupado, se desespera, sai do caminho. Não é isso que acontece com a gente? Né? Não é isso que acontece com a gente, às vezes? Quando está tudo bem, né? Está lá no centro, está na reunião, nosso estudo de sábado foi tão gostoso, né? Lá no coral, as músicas são tão bonitas, a apresentação, está tudo bem. Chega em outro lugar, dá um problema, a gente dá ouvido para o espírito impuro. Por isso que Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. É porque Pedro estava dando passividade para um espírito inferior. Né? Aí, Jesus continua conversando com os discípulos. Aí começa a ficar complicado esse texto também. Todo o texto é meio enrolado. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. É o siga-me, é o segue-me, né? Que é o título daquele livro.
é o título da primeira mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, né, do Emmanuel, é o siga-me. Né? Então, o que significa... o que é negar? O que significa negar a si mesmo? Né? Negar a si mesmo, vou pegar um texto. O que significa... Né? O texto que está no Evangelho Redivido, no livro 3, lá no tema 20, no item 20.4. Libertar-se de paixões que prendem a criatura às ilusões materiais, pois essas nada servem, a não ser para escravizá-la à transitoriedade das coisas e acontecimentos da vida. É, de novo, Jesus falando para a gente. O importante é o espírito. A matéria não é importante. Isso é tão difícil para a gente que Jesus fala isso não sei quantas vezes, 1 zilhão de vezes. Os espíritos falam isso para a gente o tempo todo. É engraçado que, às vezes, nós mesmos, né, que trabalhamos na reunião mediúnica, né, a gente recebe espírito que fala isso e a gente mesmo não acredita. A gente, às vezes, fala um troço e a gente mesmo não faz o que a gente está falando. Porque a matéria, eles falam que é uma ilusão, só que para mim não é ilusão. Para mim a matéria é uma coisa muito palpável. É muito difícil. Por isso que Jesus fala, se alguém quiser vir depois de mim, quer dizer, quiser me seguir, quiser fazer a mesma coisa que eu fazia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Eu ia trazer para esse texto aqui uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando os últimos serão os primeiros. Que ele fala dos trabalhadores espíritas, que a gente tem que ficar feliz, porque a gente tem a oportunidade de fazer um monte de coisa, mas que para fazer isso, a gente precisa se livrar da matéria. A verdade, eu penso assim, várias vezes eu li isso daí e eu fiquei pensando, não tem como a gente se livrar da matéria, porque a gente vive na matéria, não é? Não tem como a gente se livrar dela, até porque a gente precisa, até o corpo é matéria, e a gente precisa do corpo para crescer, para evoluir, para o espírito se manifestar nesse mundo, né? Então, a matéria é algo importante. Eu acho que o que o Cristo quis dizer aí é do apego, entendeu? A gente ser apegado, né? Tipo, igual já muitas pessoas falam, ai, Deus me livre, se eu perder a minha casa, eu morro. Entendeu? O apego à matéria que eu acho que é o complexo, entendeu? Porque a gente não tem como ficar livre dela nesse mundo. A gente tem que aprender a viver com ela. Mas, Ivana, eu acho, às vezes, que matéria é mais do que, por exemplo, uma casa, um carro, uma coisa. O que são coisas materiais? Por exemplo, eu olhar na televisão e ver lá uma criatura linda, maravilhosa, e ficar com inveja e querer fazer aquilo e me mutilar para ficar igual àquela. Isso é uma coisa material. Você ter orgulho, ser orgulhoso e não aceitar que você errou. Isso é coisa da matéria. Eu ser egoísta. Não, é coisa da matéria, porque a gente vive aqui associada à nossa imperfeição. Aí é outra, entendeu? Aí tudo bem. Associada à nossa imperfeição, né? Então, por exemplo, isso que está falando, são as paixões que nos prendem, que prendem a gente às ilusões materiais. Porque as paixões, elas é que fazem a gente ficar preso, né, aqui na Terra. Porque a gente tem que se deixar isso para lá. Quando Jesus fala, tem que perdoar, 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 por que significa perdoar? Deixar para trás tudo, porque não vale a pena carregar. Eu acho que o perdoar é até mais. O perdoar é fazer igual o Chico falava. Pô, Chico, a mulher foi lá, bateu nele, xingou ele falou, você vai perdoar ela? Perdoar o quê? Não estou nem ofendido. Né? É porque não é preso às coisas materiais. Ele sabe qual é o problema dela, sabe de onde que ela veio, entendeu ela e pronto. Né? Então, isso que acontece. Isso que é o negar a si mesmo. Né? E aí ele continua. Tomar a própria... André. Fala, meu querido.
não está também relacionado ao desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, esse aspecto também, porque, assim, quando você fala do material, você tem um desenvolvimento também intelectual, e muitas das vezes as pessoas ficam presas àquilo que achando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito importante, eu estou acima das pessoas. Tudo isso também está relacionado a um apego material, porque essa conquista, ela é também material, não é isso? Quando você for lá na lei de progresso, tem o progresso intelectual e o progresso moral. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui, isso a gente até discutiu na semana passada sobre isso. Vamos pensar aqui, está havendo uma revolução hoje em dia na tecnologia. Então, muitos empregos estão sumindo por causa da tecnologia nova. A tecnologia é maravilhosa, mas o emprego... Isso aconteceu na Revolução Industrial, por exemplo. Né? Você pode ter, sei lá, redes sociais que são maravilhosas, mas aí isso tem uma consequência. Então, o progresso material, intelectual, ele é muito rápido, mas a gente não pensa muito nas consequências morais. Quais são as dificuldades que a gente vai trazer com essa nova tecnologia? Né? Então, a gente vai trazendo novas tecnologias que vão... isso aqui vai ser muito bom para a humanidade, vamos trazer a energia nuclear. Aí foi lá, o maluco fez uma bomba atômica. E não pensou, eu não sei se pensou, se não pensou, não levou em consideração as implicações morais disso. Então, por isso que a gente tem problema com a parte material. A gente quer o bem-estar, quer ir para frente, mas a gente esquece das consequências morais. É isso que fala a lei de progresso. Perfeito. Né? Então, quando ele fala aqui também, né, negar a si mesmo, ele está voltando lá para o slide anterior, ele está falando isso. A gente tem que aprender a não ficar iludido com as coisas da matéria, que as coisas do espírito também têm importância. Tomar a própria cruz. Né? E Jesus fala, tomar a própria cruz. Então, disse Jesus ao seu discípulo, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Então, o que é tomar a cruz? É manter-se atento aos sinais do caminho, aceitando e superando as provações existenciais por entender que elas são meios para alcançar o progresso espiritual. Lembra o negócio lá da igreja, da chave, da pedra? Porque é isso, a igreja é isso. A igreja é eu entender. Né? A igreja de Jesus é o conhecimento que vai me ajudar a entender os meus problemas. Se eu verdadeiramente aceitar aquele conhecimento e perceber que aquilo vai trazer, esse conhecimento me tem uma consequência comigo, para mim, e aí eu vejo que as coisas que estão acontecendo, os sinais do caminho, né, vão estar me dizendo alguma coisa. Esses sinais vão fazer com que eu aceite e supere as minhas provas. Quem estava falando um negócio de tempestade, né? Tempestade acalmada. Todo mundo vai ter tempestade. A minha tempestade é diferente da sua. Cada um tem o seu problema, porque os sinais aparecem. E a gente, então, tem que ir resolvendo esses sinais. Aí, lá do início, quem foi que eu fui na última encarnação? Pensa bem quais são as suas provações hoje, tu vai ter uma ideia do que você fez no passado. Fico pensando que essa igreja está dentro da gente, né? A igreja está dentro da gente, é isso aí. Não é? Dentro desse aspecto, né, quando a gente olha, está dentro da gente, né? Que são todos esses elementos espirituais que o espírito tem para progredir, melhorar e seguir. Aí Jesus, olha só, ele vai piorando a situação para a gente quando ele fala assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a vida por minha causa vai encontrá-la. Será que Jesus está falando que a gente tem que ser comido pelo leão lá no coisa? Ou será que ele está falando outra coisa? Aquele que salvar a vida não vai mais precisar encarnar. Mas aquele que morrer
por causa de, né, que morrer por causa de Jesus, quer dizer, morrer, mas já tiver entendido tudo que Jesus trouxe, vai encontrar a verdadeira vida, que é a vida após a morte. A vida do espírito. Porque está falando de duas vidas aí. A vida na terra e a vida no espírito. Tem a vida e a vida. E aí ele continua. De fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em vermelho. Em verdade eu vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele está falando de vida, de vida, de vida, aí depois ele fala assim, você só não vai provar a morte. O que significa a morte aí? A morte é não ter que voltar mais na Terra, não ter que reencarnar mais. Não adianta nada eu ter um monte de vidas, fazer um monte de coisa, ter vida de sucesso, vida de insucesso, se eu não entender o que Jesus trouxe para a gente, se a gente não tiver a reforma íntima, se a gente não tiver progresso espiritual, a gente não vai provar a morte. O que é provar a morte? É não ter mais que vir aqui na Terra. Complicou? Deu para entender? Deu sim, André, com certeza. E o que é importante aqui, então? Seguir o Evangelho. O que Jesus veio falar? Seguir o Evangelho. A igreja seguiu o Evangelho. Qual é a chave? Seguir o Evangelho. Qual é o alicerce? É o Evangelho. Qual é a verdadeira vida? Seguir o Evangelho. O que é a morte? É você saber o Evangelho de cor, sentir ele todo e não precisar mais voltar aqui na Terra para carregar a cruz, né? Para passar por sofrimento, para se estar conectado com a matéria. André, segundo o Google, com aquela inteligência artificial, né, Copilot, né, ela diz o seguinte, que igreja, no tempo de Jesus, significava um grupo de pessoas, uma congregação. Quando ele fala, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, ele estava se referindo a que é sobre ele iria edificar esse grupo de pessoas voltadas, obviamente, para o evangelho, né? Então, essa igreja não tem uma conotação física, que nem você falou, de prédio, nem de construção, mas sim essa conotação de agrupamento de pessoas. Então, essa é a outra visão ainda ligada à matéria, né? Mas a gente está trazendo uma visão mais transcendental ainda. Né? Uhum. A igreja do conhecimento, do autoconhecimento, a igreja da renovação espiritual, que é o que Jesus trouxe. Olha, eu vou embora, mas vou deixar na tua mão, Pedro, de você vai construir, vai divulgar o evangelho aqui, para que mais e mais pessoas entrem nessa igreja, entrem nessa congregação de pessoas, né? Exato. Seguir o evangelho. Semana que vem, chegamos ao fim. Para a semana que vem, eu queria que você estudasse Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. Então, vamos falar da transfiguração.